está Tá no entrando aqui modo. na gravação, isso. Pronto. Então, boa noite a todos e todas. É uma satisfação nós que fazemos aqui, nós que estamos aqui participando desse momento tão importante, um evento de grande abrangência, né? Iniciou tão pequena a ideia, mas já cresceu. Então, é uma satisfação nós estarmos hoje falando sobre Luzia com a presença ilustríssima do professor Estélio Torquato. Seja bem-vindo. Todos os presentes sejam muito bem-vindos a esse evento, esse momento de grande conhecimento para nós, certo? Eu sou Então, Ana eu queria Márcia. só que a Ana Márcia e Jorge se apresentassem, elas são nossas doutorandas, tá? Aliás, mestrandas, né? Mestrandas, já são doutorandas, é só questão de tempo, né? Então, são da nossa orientação, do nosso curso nosso programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Ceará. Então, elas são as coordenadoras, tá? E estão pesquisando o cordel, não é isso? Então nós temos agora, né, o momento de compartilhar algumas reflexões, chamando aqui, né, tanto o poeta, o pesquisador, né? Por isso que o nome do evento tem essa esticadinha, né? O subtítulo fala de Luzia Homem em múltiplas versões, cordel, mito, semiótica e lexicografia. Então, enfim, é quase que assim um lançamento, né, de uma plataforma, né? Porque a partir daí temos muitos caminhos para a pesquisa. Então, eu vou restituir a voz para a Ana Márcia, tá? E vamos em frente. Pronto. Obrigada pelas considerações, professor. Sou aluna do programa, orientanda do professor Leite Júnior. Com muita satisfação, é uma honra muito grande, tem um grande não sei nem esqueci até a palavra, mas falar de Luzia Homem com uma pessoa que já domina o assunto, então eu me sinto numa grande, enfim, né? É muita importância, tá certo? Jorge, por favor, se apresente. Boa noite, gente. Eu sou a Georgia, né, como o professor falou, também sou orientando o professor do programa de pós-graduação, no mestrado. É uma honra para mim também estar aqui, participar desse momento com os professores Leite, Estélio, Ana Márcia, e também é muito bom ter esse orientador maravilhoso. E tenho certeza que esse momento vai ser bem engrandecedor. Eu comecei a focar agora na questão da semiótica dentro também do cordel, só que puxando mais para o lado dos contos de fadas. Então, assim, essa questão, com certeza eu vou aprender muito, vai me ajudar muito. E é isso, obrigada pelas palavras. Bem-vindos. Bom, e antes de a Ana Márcia passar a palavra ao professor Estélio, eu quero lembrar, então, que quem vai chegando, dá sempre um oi, um olá, tá certo? Então, dê um sinalzinho aí no nosso bate-papo para que o seu nome seja valorizado, tá bom? Que nós vamos ter um certificado, né? Que é uma forma, né, de agradecer a essa generosidade, né? Essa atenção de vocês. Então, estamos extremamente aqui honrados, né, e honradas, né? Então, com você, Ana Márcia. Ok. Então, agora é a apresentação do professor Estélio Torquato Lima. Seja muito bem-vindo, professor, à nossa sala, nosso minicurso. O senhor vai expor, né, o trabalho Luzia Homem em Cordel. A palavra é sua. Bom, gente, boa noite a todos, né? Quero iniciar agradecendo ao Leite Júnior, meu colega, pelo convite. Também estender esse agradecimento à Ana Márcia, não é? Pelo espaço que abre para falar sobre cordel. Pelo menos há 10 anos tem sido esta a minha bandeira, não é? Falar, divulgar, principalmente junto a estudantes. Já visitei mais de 100 escolas, não só no Ceará, mas mesmo fora do estado, falando sobre cordel. Então tem sido, assim, uma missão que eu recebi com muito agrado, né? E tenho tentado, me esforçado para cumprir o meu papel. Então, nós estamos falando de um gênero com mais de 150 anos só no Brasil, considerando que o primeiro cordel com data reconhecida data de 1865.
Então, são mais de 150 anos do Brasil, mas nós temos aí antepassados do cordel, nós temos já no século XV, né? No século XV, na Alemanha, no século XVI, na Holanda e por aí vai. Então, é bastante antigo o cordel. Bom, gente, eu fiz aqui um roteiro, né, para não me perder. Eu falo demais, quero inclusive que vocês aí controlem o meu tempo, tá? Eu fiz aqui um roteiro, e aí, ao final dele, eu penso em abrir aí para perguntas, aquilo que não foi contemplado na minha fala. Pode ser assim? Bom, então, para quem não me conhece, gente, meu nome é Estélio Torquato Lima, sou professor há quase 30 anos, não é? E cordelista há 13. Entrei neste mundo totalmente por acaso, nunca imaginei publicar cordéis. Se eu girasse aqui a minha câmera, vocês veriam 3 estantes lotados de cordel de ponta a ponta. Isso são já quase 400 obras publicadas, não é? Então, comecei totalmente por acaso. Eu era professor da UES na época e houve uma greve de 2 meses. Então, durante esses 2 meses dessa greve, eu fiquei pensando no modo de atrair meus alunos para os grandes clássicos da literatura universal. Eu via que meus alunos respeitavam demais as obras, mas não tinham tempo de amá-las. E foi isso que eu fiz a minha vida toda, foi ler. E eu queria que eles conhecessem por dentro aquelas obras que conheciam apenas de capa. E aí o cordel me ocorreu magicamente assim. O cordel me ocorreu e as minhas primeiras obras foram logo 15, né? Aproveitei esse período da greve e aí fui fazendo essas 15 versões, eram 3 obras por cada período. E quando a greve acabou, eu levei esse material xerocado mesmo. Então, era um trabalho de sala de aula para os alunos lerem e procurarem ler a obra original. Deu tão certo que muitos pediram meus livros emprestados, alguns amaram tanto que nem me devolveram, né? Foi um amor tão grande pelos livros, eu acho isso muito lindo. Então, é isso, não é? Eu comecei a fazer totalmente por acaso, uma amiga descobriu, ficou no meu pé até eu publicar um desses 15, que foi o Don Quixote. Então, no dia 21 de julho de 2008, eu publiquei meu primeiro cordel, que foi o Don Quixote, e vendeu como água em sinal, né? E aí me animei a publicar os outros 14 e o Don Quixote de novo. Então eu publiquei os 15. Esses 15 cordéis deram origem a este livro, né? O Armazém da Cultura, uma editora aqui do Ceará, de Fortaleza, descobriu esse meu trabalho e dos 15, eles selecionaram 12 e compuseram este livro, que já vem agora com uma continuação, né? Está saindo novas primas em cordel. Pois bem. Então, gente, é isso, né? Então, antes de ser cordelista, eu sou professor professor de literatura, tá? Isso é importante para entender porque uma parte considerável desses quase 400 cordéis que eu já publiquei, provavelmente chegarei aos 500 antes do final do ano, porque o cordel tem sido uma terapia para mim. Durante esse período de isolamento, eu já publiquei mais de 100 e já tenho tantos outros aí guardados, né? Então, é isso. Isso explica porque boa parte dela é composta por versões de obras literárias, né? Então, gente, antes de entrar propriamente na minha adaptação do Luzia Homem, né? Que é este cordelzinho aqui. Antes de entrar no livro, eu queria trazer 2 premissas que servem não apenas para esta adaptação, como para todas as demais, né? Não apenas as minhas, como as outras também. A primeira premissa, estou lendo, é a de que o cordel está diretamente ligado a uma cosmovisão popular.
ou seja, uma forma de ser e de estar no mundo. Nesse processo, seja na leitura de acontecimentos, seja na adaptação de obras eruditas ou de outros contextos sociohistóricos, o poeta popular reescreve os fatos e as obras-fontes para ajustá-los tanto à singularidade do gênero poético, como também à forma de ver o mundo do povo. Então, aí você já tem pano para desenvolver um trabalho, quem tiver interesse, não é? Essa adaptação passa pelo próprio ajustamento a essa cosmovisão, né? Então, aí você já tem o primeiro aspecto. E eu, inclusive, trouxe aqui para ilustrar. Eu não gosto muito de abstração, não. Então, eu gosto sempre de trazer uma ilustração para a gente compreender melhor o que eu estou dizendo, né? Então, há um artigo que eu recomendo a todos, vocês encontram facilmente na internet, chamado Então se forma a História Bonita. É um artigo de 2004, da professora Márcia Abreu. Acho que ela já se aposentou, foi professora da Unicamp. Então, lá ela traz uma leitura de várias adaptações de obras literárias para o cordel e mostra como foram a razão pela qual foram efetuadas mudanças, né, na passagem da obra literária para o cordel. Então, tudo isso para se ajustar às singularidades do gênero. Então, por exemplo, no cordel, uma característica marcante é que é um tanto quanto dicotômico o mundo do cordelista. É o bem e o mal. Além de dicotômico, é também maniqueísta, o bem e o mal. Então, o personagem tem que se enquadrar ou num lado ou no outro. Então, quando você pega um personagem que está no claro e escuro, né, que é muito comum nas grandes obras da literatura universal, ao cordelista se impõe a necessidade de ajustá-lo a um lado ou a um outro, entende? Então, essa é só uma entre tantas outras contingências que presidem o trabalho de levar uma obra literária para o cordel. Outra premissa que eu trago, gente, é a seguinte, baseado um crítico de literatura e de cinema chamado João Batista de Brito. Então, João Batista de Brito, ele traz, num artigo dele, que também vocês podem encontrar, quem tiver interesse eu posso passar depois o link, ele diz que todo trabalho tradutório exige da parte do tradutor pelo menos uma de quatro ações. A primeira, a adição de elementos que não estavam presentes na obra original. Segundo, a subtração de cenas que estavam na obra original e não vão aparecer. A modificação de elementos da obra original e o deslocamento de trechos da obra original. Então, para exemplificar de novo a questão da ilustração, eu cito a minha versão de Os Lusíadas. Então, o meu cordel dos Lusíadas, ele já se inicia com várias adições. Eu trago no início do cordel informações sobre o livro Os Lusíadas, sobre o Camões, sobre o contexto em que a obra foi escrita, sobre o Bartolomeu Dias, que antecedeu o Vasco da Gama na passagem pelo sul do continente africano. Tudo isso não está em Os Lusíadas. Então, eu trouxe para contextualizar o meu aluno, o meu leitor do presente, que não conhece, né, obrigatoriamente todo esse arcabouço. Subtração. A obra do Camões é composta de 1.102 estrofes, perfazendo um total de 8.816 versos. Então, logicamente, não há como contemplar tudo isso em um cordel. Ele ficaria muito enfadonho. Eu tenho aqui esse cordel, pessoal, que durante muito tempo foi o maior cordel que alguém já escreveu, que tem mais de 7.000 versos. Eu tive que dividir em capítulos, todo ilustrado, para poder não cansar o meu leitor. Então, Os Lusíadas é pleno de informações da mitologia, históricas, sociológicas. Bom, né?
Então, a maior parte desses elementos eu não contemplei, não tinha como, senão ia tornar-se enfadonho o meu cordel, até porque existe um tipo de leitor que não é exatamente o leitor de Os Lusíadas. Lembrei agora do escritor, né? Walter Mann, né? O escritor português, né? Na verdade, nasceu na África, mas ele comprou essa minha versão e disse: finalmente vou ler Os Lusíadas, né? Bom, mas voltando para cá. Deslocamento, pessoal. Como vocês sabem, Os Lusíadas conta a história do Vasco da Gama, que sai aqui de Portugal, passa por toda, né, esse lado ocidental da África, contorna-o através do sul até chegar nas Índias. Só que quando a história começa, a frota dele já está aqui, já perto de Madagascar, ali na altura de Madagascar. Tudo o que aconteceu para trás é contado através de flashback. Ele vai, visita um rei chamado o rei de Melinde, e lá vai contar tudo o que aconteceu nesse período, nisso aqui. Isso tem nome, chama-se In Media Res, que era um ensinamento dos que escreviam a epopeia no período greco-romano clássico. Você começa a história já perto do final. Por exemplo, a Ilíada conta a história de uma guerra que durou 10 anos, mas quando ela começa já está no 9º ano. Tudo que aconteceu para trás é através de rememoração e tal, tal, tal. Então, gente, quando eu fui escrever a versão, eu não podia fazer assim, porque uma das marcas do cordel é ele ser um tipo de gênero cronológico, tal como as histórias que a gente conta para as crianças. Então, eu desmontei a estrutura, começo aqui em Portugal, vou seguindo, e assim vai cronologicamente. Entende? Então, quando você vai fazer uma adaptação, isso independe de ser de uma linguagem verbal para outra linguagem verbal. Qualquer que seja ela, você vai pelo menos uma dessas 4 operações, provavelmente as 4, você vai utilizar para escrever, para fazer a tua adaptação. Ok? Bom, então, gente, depois dessa longa digressão aí, que eu julgo necessária, eu entro em particular na minha adaptação do Luzia Homem, né? Então, primeiro eu quero trazer algumas informações sobre como nasceu a obra, né? Essa obra eu escrevi em 2011, mas só vim publicar no ano passado, né? Quando eu escrevi em 2011, foi dentro de um projeto. Eu sempre penso meus cordéis dentro de projetos que eu faço para mim mesmo, né? Séries. Então, eu quis levar a literatura cearense para o cordel. Então, elenquei assim um número de 10 obras e comecei a fazer. Primeiro foi Iracema, depois fiz a Normalista, dado a afetividade que eu tinha pela Adolfo Caminha, porque eu morei muitos anos em Aracati, né? E aí, o terceiro foi Luzia Homem. Eu demorei muito para publicar a obra por uma questão muito pessoal. O meu compadre Arievaldo Viana, que nos deixou há um ano, né? Ele publicou primeiro do que eu uma adaptação. Nós estávamos produzindo mais ou menos no mesmo tempo, mas nenhum sabia do outro. E aí ele lançou primeiro, né? E aí, como eu estava ainda muito no começo, eu fiquei muito... Ele não era meu compadre ainda, mas eu fiquei muito cheio de dedos, né? Era um cordelista que eu admirava, uma referência para mim, de publicar também, entre aspas, concorrer com ele. Essa foi a razão pela qual só publiquei no ano passado, né? Ok? Bom, uma prova, gente, da antiguidade desse cordel é o fato de que, para quem conhece, né, a linguagem do cordel, aqui eu nem uso nenhum verso branco, todos os meus versos rimam e ainda tem a deixa. A deixa, que é o Lei Chaprem, né? Lá das cantigas, que nós conhecemos as cantigas medievais, né? Que é você
começar o verso, o primeiro verso de uma estrofe, rimando com o último verso da estrofe anterior. Então, isso é algo que eu deixei de fazer. Eu comecei fazendo assim. Todos os meus cordéis eram dessa forma, né? Só que, por conselho dos meus amigos cordelistas, eu deixei de fazer isso, porque dificulta quem vai memorizar, por exemplo, né? E também, quando você está lendo, você também respira, mentalmente, mas respira. Então, esses versos em branco, que o cordelista chama de linha órfã, ele permite ao leitor essa respiração mental. Então, você sobrecarrega demais de rima, né? Então, hoje em dia, inclusive, muitos cordéis lá do início foram reescritos por mim, fazendo o que eles chamam de abrir a rima, que é tirar as deixas e tirar também essas rimas internas ali, ok? Bom, eu já queria me antecipar, inclusive, a alguma questão, certamente uma questão que vão trazer, porque perguntam demais a mim sobre isso. Diferenças, pessoal, entre essa obra e a obra original. Quais são as diferenças? Eu elenquei aqui algumas, mas antes de falar, eu peço permissão para ler apenas um parágrafo da obra original. É o parágrafo que abre o capítulo 6. Diz assim: setembro de 1878 e em meados, e não aparecia no céu límpido, de azul polido e luminoso, indícios de auspiciosa mudança de tempo. Não se encastelavam no horizonte os colossais flocos a estufarem como iriada espuma, nem pela madrugada cirros, penachos, inflamados ou em pleno dia, nuvens pardacentas, esmagadas em torrões. À noite, constelações de rutilante esplendor talciavam o firmamento, e a lua percorria, melancólica, a silenciosa senda. Então, como vocês podem perceber, o estilo de Domingos Olímpio é elegante, solene, difícil. Quase ninguém, né, consegue enfrentá-lo sem um bom dicionário ao lado. Ele usa palavras assim, não é? Difíceis. Por outro lado, gente, vocês observem aí como o texto é cinematográfico, como ele pinta com palavras um quadro, né? Ou, melhor dizendo, uma sequência de imagens que traz a sugestão de movimento. Você vê as nuvens se formando, se deslocando, não é? Por isso, em vez de pictórico, com toda a vênia que meu colega me permite, né? Ele quis escrever um delicioso artigo, né, sobre o pictórico em Luzia Homem. Então, mais do que pictórico, eu vejo fílmico, porque eu vejo a sugestão de um quadro após o outro, dando a sugestão de movimento. E, finalmente, o outro aspecto a destacar é o aspecto descritivo. Este é apenas uma de dezenas de passagens nesse mesmo diapasão, em que ele nos traz descrições, muitas delas carregadas de referências à fauna, à flora, não é? Traz, além disso, também elementos do contexto, não é? Do contexto geográfico. Bom, é uma aula, não é? É uma maravilha, assim. É um livro para ser lido e relido várias vezes, não é? Então, gente, levando em consideração essas questões aí, a primeira diferença que eu aponto entre a minha versão e o livro tem a ver exatamente com a linguagem. Não havia como eu preservar esse vocabulário riquíssimo, né? Então, é claro que, por exigência do próprio gênero, não é? Eu tive que usar uma linguagem mais simples, né? Acessível a qualquer um.
Então, essa é a primeira questão. Eu procurei uma linguagem simples, evitando ser simplória, né? Mas procurei o máximo possível tornar acessível, né? Há quem defenda, inclusive, que cordel não se deve ler com dicionário, coisa com a qual eu discordo, né? Eu sou como a Ruth Rocha. A Ruth Rocha, ela diz que não poupa os seus leitores, ela escreve para crianças. Se eu escrever só dentro do universo lexical deles, como eu vou ajudá-los a crescer, né? Então, você tem que instigar a pesquisa, a busca, a querer descobrir o novo também. Em segunda questão é que as descrições, gente, existe no cordel outra característica, tem a ver com aquele conselho de Chekhov, né, grande contista russo. Se a espingarda não vai atirar no conto, eu tiro ela da sala. Quer dizer, a economia de um conto semelhante a de cordel te força a não gastar palavras em torno daquilo que não vai ser útil à narrativa. Então, muitas das descrições, pessoal, aliás, praticamente todas as descrições belíssimas, que fazem a obra um monumento literário brasileiro, né? Tiveram que ser descartadas em favor da narrativa. Outra característica do cordel, né? A maioria esmagadora dos cordéis se prestam a contar uma história. Elas são escritos para responder à pergunta do leitor. E agora, o que aconteceu, né? Então, as descrições, elas atrasam o movimento narrativo. Por isso mesmo, eu fui obrigado a retirar, para minha tristeza, essas descrições. Dos meus cordéis mais novos, é o caso, por exemplo, aqui, do Moby Dick, né? Moby Dick também, mas eu ia falar de outro cordel, que era o Velho Wilmar. O Velho Wilmar, eu procurei prender mais, segurar mais, reter mais algumas descrições, ok? Bom, uma terceira diferença também entre os dois, pessoal, tem a ver ainda com a questão da economia, né? Então, no meu cordel irão inevitavelmente desaparecer muitos personagens, né? Personagens secundários. Então, eu vou me ater apenas aos principais. É o caso, por exemplo, do Bolota. Bolota é um personagem importante, né? Que ele acaba contribuindo para a prisão do Crapiúna, né? Porque ele que vai denunciar o Crapiúna, ok? Há também aquela armação, para quem conhece a história, né? A amiga a Terezinha, ela vê onde o Crapiúna está escondendo o dinheiro que roubou do armazém, né? Mas associado a isso tem também a denúncia. Bom, e ainda por essa questão eu tive que me prender ao presente dos personagens. Então, elementos do passado eu só resgatei, só recuperei quando eram imprescindíveis para a compreensão de algum fato. Então, por exemplo, em Crapiúna, o narrador se demora a contar o passado pregresso dele, né? Ele trazia 3 mortes nas costas quando foi jagunço de um fazendeiro. Ele passou a ser visto, né? Com muito apreço, assim, quando ele contribui para a prisão de uns cangaceiros. Então, essas informações, infelizmente, eu tive que tirar. O passado de Terezinha, mesmo da Luzia, né? Então, eu tive que ficar muito no presente das personagens. E, por fim, a última diferença que eu trouxe, há várias que eu podia apontar, que eu julgo assim como um equívoco dos meus verdes anos de escritor. Como eu falei, eu sou primeiro, antes de ser cordelista, eu sou escritor, sou professor de literatura. Então, nas minhas obras mais recentes, gente, eu já tenho resolvido esse problema
E é o caso, por exemplo, da minha versão que eu fiz de Os Sertões, né? Eu levei 2 meses fazendo, 2 meses, minhas férias todinho, e mais alguns momentos, né? Fim de semana. Bom, então, qual é o meu principal problema que eu vejo aqui, e que é coisa que você não deve cobrar cordelista? Eu me cobro por ser professor de literatura. É que o meu cordel, pessoal, ele não vai deixar claro que essa obra é naturalista, né? Então, todo esse impacto que as ideias naturalistas têm na forma como os personagens são construídos, né? E tal, você não vê. Por exemplo, a Luzia, vamos pegar só a Luzia. A Luzia, gente, é do mesmo lugar em que são as plantas da caatinga. Ela tem a mesma resiliência das plantas da caatinga, que durante a estiagem mais atroz, ela perde as folhas, elas ficam como mortas, mas basta a primeira chuva para ela revivecer. Assim, é dessa mesma seiva, né, que se alimenta, né, esse brio da personagem, né? Então, isso, no livro você vai ver, no meu cordel você não vai ver. Você vai ver na minha versão, por exemplo, de Os Sertões, que mesmo não sendo mais uma obra naturalista, porque ela inaugura o pré-modernismo, ela tem muito ainda dos elementos do naturalismo, todas aquelas ideias do século XIX estão ali presentes, né? Então é isso. Eu julgo também que é algo que eu irei resolver na próxima edição. Pretendo fazer uma edição ampliada da obra. Eu vou abrir as rimas. Então, pretendo fazer isso, não é? E isso irei resolver, ok? Hoje, então, eu preparei essas questões todas aí para exatamente facilitar aí as perguntas que os colegas queiram fazer. Fiquem à vontade. Aquilo que eu não souber responder, eu sou muito criativo para inventar uma resposta, né? Fiquem tranquilos quanto a isso. E então eu estou à disposição de vocês. Quiserem fazer perguntas, né? Podem trazer para mim. Bom, aqui aproveito. Muito bom, professor Stélio, viu? Muito, muito bom. Mas eu vou aqui avisando aqui. Eu depois vou fazer uma perguntinha também, viu? Eu tenho direito, não tenho? Então, eu queria lembrar quem está chegando um pouquinho depois, para sempre deixar um olá, a presença aqui no nosso bate-papo, tá bem? Para que fique o seu nome registrado, uma vez que, né, nós queremos retribuir, tá, a gentileza, essa honra da participação de vocês com um certificado, tá bom? Então, vamos ver aí. Então, Ana Márcia, né, com você. Eu tenho perguntas. Se for, eu pergunto. Vou perguntar. É porque, fechando o nosso encontro aqui, nosso minicurso, nós vamos ter a presença do professor Vicente Martins, da UVA, um grande pesquisador. Eu tenho aqui eu tenho uma pasta no meu computador só com trabalhos dele, na área de diversas áreas, né? Linguísticas, né? E particularmente dos estudos lexicais, tá? Então, realmente é um grande pesquisador. E ele tem uma das, assim, ele tem agora, está lançando, e vai se lançar aqui conosco também, o dicionário, tá? Cultural do Lusehomem, não é? Então, é muito, por isso que aparece esse nome Lexicologia no finalzinho, no subtítulo. Bom, e ele chamou muita atenção, ele teve, assim, aquela paciência na pesquisa, né? De olhar os culturemas, tá? Que são aquelas expressões típicas, né, da cultura, certo? Eu até me lembro, né, de que eu fui lançar uma segunda edição, que foi uma edição péssima. Normalmente as pessoas, quando fazem as novas edições, fazem melhores, né? Eu consegui fazer uma segunda edição muito pior do que a primeira. Então, eu até às vezes não recomendo que a pessoa faça edições nessa perspectiva, né? E fui lançar com todos os seus defeitos lá na UVA. E estava lá o professor José Alves Fernandes, olha aí. E, inclusive, ele chamando a atenção, esse era o objetivo do José Alves,
para expressões populares e tal, algumas das quais, segundo o nosso grande mestre, né, foram lançadas nesse livro, que foram pela primeira vez apareceram impressas, tá? No Luz é Homem. Aí a minha pergunta, né, depois desse negócio rococó todinho que eu falei, é o seguinte, né? Existe, assim, quando você passa para a versão do cordel, você faz evidentemente, eu noto, né? Você quer que a obra tenha uma semelhança, que há um mimetismo, né? Numa nova interpretação, mas você quer um certo jogo de fidelidade com as linhas gerais, né? E nesse sentido, Estélio, considerando a regionalidade, né? Aí eu lhe pergunto, expressões que chamam a atenção na obra, aquelas que caracterizam o modo de falar e tal, quer dizer, essa regionalidade, ela chama muita atenção para você nessa sua versão para o cordel? Olha, eu passei durante esses 13 anos por várias fases, né? Por várias fases nesse jogo, nesse trabalho com a obra-fonte. Meu trabalho, os meus primeiros anos, né? Que chegam até este cordel, a preocupação muito grande era em cima do enredo. Minha preocupação principal era o enredo, que era exatamente para funcionar como uma espécie de contação de histórias em sala de aula e atrair o aluno para a obra original. E aí sim esse trabalho passaria a ser feito, de explorar em várias camadas. Então, esse cordel ainda não contempla esse aspecto. Agora, os cordéis, mais ou menos de 5, 6 anos para cá, aí sim, eu tenho feito um trabalho, eu pego a obra original e trabalho em cima dela. Eu consigo, por exemplo, a versão em PDF. Eu copio todo o texto, o primeiro capítulo, e venho trabalhando em cima do texto. Aí sim, o que é que eu faço? Eu procuro contemplar, estou procurando aqui o Macunaíma, que você brilhantemente ilustrou, não é? O Macunaíma, por exemplo, é prova disso. Eu procurei ao máximo preservar as palavras-chave, incluindo o neologismo do Mário de Andrade. E aí foi me imposto. Eu me senti obrigado a escrever um glossário no final. O glossário é quase do tamanho do livro, né? Me deu 3 vezes mais trabalho do que a própria versão, adaptação. Então, quando eu escrevi Luzia Homem, ainda era esta primeira fase. Por isso eu sinto a necessidade de reescrevê-lo. E aí sim, procurando captar esses regionalismos, essas palavras centrais. Para não deixar totalmente sem resposta a sua pergunta, eu queria trazer uma outra versão rapidamente aqui. Eu venho já há 3 anos ou mais fazendo a adaptação de O Grande Sertão Veredas, que eu não posso publicar. É um trabalho só para cá mesmo, porque a obra não está em domínio público. E aí eu me fiz esse desafio de preservar as palavras. Olha como é que ele começa, gente. Nonada, é a primeira palavra do meu cordel. Nonada, os tiros que ouviu não foram de briga, não. Alvejei mira em árvores no baixo do ribeirão. O meu acerto fiz isso. Faço sempre. Gosto disso desde mal de eu rapagão. Daí alguém me chamou, veio aqui e disse: oi, de um bezerro branco erroso, a causa disso é que foi. Por ter máscara de cão, falei: quero avistar não, o filho é o normal de boi. E mesmo que por defeito, como nasceu tal ente, arrebitado de beiços, esse ria como a gente. Com um cara estranho ao extremo, determinaram, era o demo. Ô povo prascóvio, oxente. O que é que acontece aqui, gente? Além de preservar as palavras-chave, né? Eu coloquei esse diálogo, eu coloquei um oxente
ao lado do povo Prascóvio, né? Que não está lá no texto dele, é o Nordeste dialogando com o sertão dos Gerais aqui. E sabe qual foi minha surpresa, gente? Vocês não vão acreditar. Há determinadas frases do livro que eu não tenho trabalho nenhum. Eu só preciso quebrar no meio. E já vem os 2 versos prontos. O que é que acontece? O cordel não tem, geralmente ele tem 7 versos poéticos, não é de graça. Nada no cordel é gratuito. É tão íntimo a relação do cordel com o povo que o criou, que tudo tem sua explicação lógica. Os 7 sílabos, gente, tem a ver com a frase curta do sertanejo. Sertanejo de fala curta. Hoje tem modificado muito por conta dessa globalização. Eu falo das antenas parabólicas. Mas, em outro tempo, o sertanejo era retraído, falava muito curto. Então, esse 7 sílabos capta essa fala de frases pequenas, né? Então, o Guimarães Rosa viajou com esse pessoal pelo sertão dos Gerais, né? Com o Miguelzão, né? Com os vaqueiros, e ele respirou, inspirou aquela fala, aquela cultura. Ele começou a deixar a mão correr no fôlego das pessoas. Isso é uma das coisas que não tem preço, que eu ganhei com esse meu trabalho, que é um trabalho assim para gente que não é normal das ideias, porque é uma coisa para que eu vou levar uns 5 anos fazendo. Eu levei 4 anos fazendo e o vento levou, vou levar mais do que isso para escrever o Grande Sertão Veredas, né? Então, não respondendo sua pergunta, eu não atentei para esses aspectos por conta mesmo da fase em que eu escrevi o cordel. Então, reescrevendo hoje, aí sim, eu levaria em conta, porque eu ia escrever em cima do texto, né? Segurando algumas, retendo aqui e acolá, para não cansar muito o leitor, algumas descrições, alguns movimentos descritivos. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu, na minha semioticidade, né? Eu sempre entendo aí que essas expressões elas fazem parte do universo figurativo. E na economia do figurativo é isso mesmo, né? Mas escapa, né, Estela? Escapa. Agora é você resolver enfrentar o negócio mesmo, né, de frente e com muita maestria. Aqui tem uma perguntinha, olha, professor, levando em consideração a Rívia, viu? A grande produção literária de Domingos Olímpio, que é Luzia Homem, eu gostaria de saber como é que funciona a construção das personagens femininas em seu cordel, analisando o ambiente que essas personagens estão inseridas, considerando, claro, a semelhança com a obra original. Então, é evidente que é uma obra que fala da mulher, né? Como é que você, assim, dá esse destaque que Rívia está perguntando aqui, Estela? Olha, foi uma imposição da própria narrativa. Eu não tinha como contrariar, porque realmente as mulheres são a pedra de toque mesmo da narrativa, né? Terezinha, ela, a mãe dela também, esses personagens, a Rosa Viado, né? Então, é muito interessante isso. Certamente, quando eu for fazer minha revisão, minha reescrita do texto, isso ainda vai ficar mais evidenciado por uma contingência mesmo do momento em que vivemos. No âmbito do cordel, pessoal, esse movimento de empoderamento feminino tem se desenvolvido de uma maneira espantosa, né? Agradavelmente surpreendente. Só para vocês terem uma ideia, há um movimento chamado Cordel Sem Machismo, que teve início lá em Sergipe, com minha amiga Isabel Nascimento, que por sinal está aniversariando hoje, não é? Mas, como Isabel Nascimento mesmo acentua, muito embora costumem atribuir a ela o início do movimento, o que ela fez apenas foi fazer uma costura de vários discursos que vinham das mulheres cordelistas.
Recentemente, uma colega nossa chamada Tomota, né? Lá do Rio Grande do Norte, ela estava numa live e ela sofreu. Entraram lá e começaram a dizer palavras de baixo calão. Então, rapidamente houve um movimento do Brasil inteiro das mulheres cordelistas e de nós homens também, que somos solidários a isso. Então, hoje vai ficar certamente ainda mais claro, não é? Essa força que a mulher tem neste livro, né? Que é uma coisa digna de nota, viu? Deve ser sempre lembrado este livro quando estiverem falando dessa mudança, não é? Dessa mudança no retrato feminino. Muito excelente pergunta. Então, sim, a mulher aparece aqui com muita força, né? Com muito vigor, mas penso que ainda vou fazer isso ainda mais forte ainda, né? Em nome das minhas colegas e desse movimento maravilhoso. Hoje, pessoal, mesmo os cordelistas veteranos já pensam duas vezes antes de construir aqueles discursos misóginos, né? A maioria deles encobertos ou velados assim por trás do véu da comédia, do riso, né? Não é apenas uma brincadeira, mas é através da brincadeira que vão se consolidando estereótipos. Então, até esses aí que são veteranos, gente que vem de outra geração, né? E, para você ter uma ideia, nós temos cordelistas ainda da década de 20, ainda vivos. É o caso do José Costa Leite, não é? O seu xará de sobrenome, né? Paraibano. Então, se você pegar os cordéis dele ao longo, acho que chegam a quase 1000 cordéis que ele escreveu. Uma parte considerável são cordéis que trazem um retrato desabonador do feminino, né? O duplo sentido, a mulher como objeto e tudo. Então, hoje em dia, o cordel repele isso, né? Já não vê com bons olhos. Então, eu teria o maior prazer de carregar ainda mais nas tintas para mostrar o valor da mulher nessa narrativa. Muito bom. Veja, pergunta altamente pertinente. A gente lembra até da sororidade, né? Porque mesmo com diferença de classe, a Adelaide, que é a mulher do promotor, que, na verdade, o promotor não deixa de ser o alter ego do próprio Domingos Olímpio, e a Adelaide é a viúva, né? A primeira mulher do Domingos Olímpio, né? Perfeito, mas é que ela compra os cabelos da Luzia, mas não deixa que ela tire, né? Que é só uma conversa fiada, só para dar, né? Para dizer que não deu uma esmola exatamente. Então, a gente sente a solidariedade feminina, né? Não é isso? E ontem, eu, respondendo a uns versos seus, eu fui falar que gostava, quer dizer, achava bonita a mulher violão, levei um supapo da minha mulher, rapaz. Né? Aí, mas eu tô elogiando, gente, pelo amor de Deus. Né? Mas aí, não, se comporte, cabra. Aí eu me comportei, fiz uns elogios, já me arrependi. Quer dizer, eu continuo admirando, as mulheres são maravilhosas, né? Maravilhosas. E a Geórgia, para você ver aí, ó, como eu não tenho razão, olha só. A Geórgia, por exemplo, está trabalhando com essa questão, mas no nível assim profundo, porque ela quer buscar, por exemplo, nos contos de fada, ela quer encontrar arquétipos, ela quer encontrar raízes do preconceito, né? dessa constituição, né? do próprio machismo, que vem lá para o inconsciente, né? Quer dizer, quando a pessoa tem um conto de fada, já tem uma moldura machista ali, né? Então ela vai enfrentar aí esse tema, viu, Estélio? Muito bom, Jorge. E aí nós temos aqui aqui, River está falando, e olha que Luzia só usava a água do pote, olha aí, e um peitozinho dos cabelos, uns cabelos. É isso aí. Então, por isso que eu digo, não dá para reclamar. É uma bela, né, sertaneja, né? O Vicente, inclusive, trouxe uma capa, né, uma jovem, né, uma morena, bem cearense, enfim, fazendo jus, né? Que a mulher é assim. E as nossas cearenses aqui, eu sei que nós temos aqui audiência, gente, um abraço aí, muita gente de vários lugares, de São Paulo, viu? De outros lugares que nos honram imensamente.
mas a beleza interna e externa, gente, né? A lindeza de tanta, assim, mulher intelectual maravilhosa, né? Isso nos dignifica, gente, de norte a sul, leste a oeste, né? Esse nosso país é generoso. E aí, vamos a perguntas. Ó, o Estélio quer falar, a palestra é dele, eu fico atrapalhando aqui. Não, é só o temor que eu esqueça. Queria recomendar a Geórgia. Provavelmente ela já tem essa obra aí pelo menos no horizonte, né? Que é Maria Warner, da Fera Loira, sobre os contos de fadas e seus narradores, né? Esse livro eu acho que é importantíssimo para você, né? Isso foi um artigo que eu escrevi há muitos anos, para o Singeli, né? Da nossa companheira Edilene, né? A mulher não rima com mal me quer, a representação da mulher na literatura de cordel. Se você tiver interesse, eu posso passar para você esse texto, né? Ok? Era só porque eu tinha medo de esquecer. Muito bom. Pois agora vamos ver aqui o público, as perguntas aqui, como é que estão as perguntas? Nós temos aqui muita presença de pessoas muito queridas, viu? Reencontrando aqui. O Marcos aí, figura marcante da Portuguesa. Professor? Né? Pois não. Boa noite, eu posso fazer uma pergunta? Com certeza, Thaís. É uma grande satisfação receber você aqui. Diga lá. Pronto. Professor Estélio, nesse novo cordel que o senhor está produzindo, para qual perspectiva que o senhor está dando mais ênfase? Para o enredo, para a questão da variação linguística? Sim, a questão da variação linguística já dá para ter uma noção que vai ser muito produtivo, mas eu gostaria de saber o que o senhor está assim, percebendo ao produzir esse cordel. Boa noite. Boa noite. Essa reescrita da Luzia Homem ainda é algo que eu coloquei mais para frente, porque eu tenho toda uma sequência aí para fazer, né? Mas eu já posso falar dos meus cordéis de 5 anos para cá, de 6 anos para cá, né? Então, depois de ter me sentido firme, pisando firme no solo, perceber que fui bem aceito pelos demais cordelistas, que já construí uma rede de leitores também, não é? E aí eu me permiti fazer algumas exigências para mim mesmo, né? Então aí sim eu passei de uns 5 anos para cá a procurar ir além de apenas contar a história, né? Eu tenho procurado contemplar vários aspectos assim. Então, tanto é que além de reler a obra, né? Isso é condição sine qua non, né? Antes de fazer uma adaptação, eu releio a obra com um lápis e vou marcando passagens que eu julgo que não podem faltar na minha adaptação. Então, inclusive, para quem vai começar a escrever um cordel, eu recomendo sempre essa metodologia, porque te permite depois fazer um roteiro. Você vai fazendo uma sequência do que vai aparecer no teu cordel. Eu não preciso fazer mais isso, porque isso já fica mentalmente mesmo, né? Eu já vou memorizando, já vou montando o quebra-cabeça, inclusive rearrumando a estrutura da obra, isso a gente consegue com o tempo mesmo. Mas de um tempo para cá, eu tenho, além de ler a obra, né, essa coisa toda, há todo um estudo da fortuna crítica do autor, algumas questões também que eu quero que apareçam nessa obra, né? E aí eu procuro contemplar vários aspectos, desde marcas do estilo do autor, passando pela preservação, não apenas do léxico, mas às vezes de estruturas frasais mesmo, estruturas frasais. Então, procuro fazer esse trabalho que vai além da do mero resumo do enredo, entende? E é isso. É bom também essa pergunta, porque me permite dizer algo que eu deveria ter falado lá no início, dentro das premissas. Quando a gente fala de adaptação, de levar uma obra de um lugar para outro, existem várias formas de fazer isto, né?
Alguns têm a obra-fonte apenas como uma inspiração. E vou sair do cordel e vou falar do cinema. Alfred Hitchcock, ele nem lia o livro, certamente, né? Ou lia as orelhas do livro. Então, ele vai fazer, por exemplo, Rebeca, a Mulher Inesquecível, baseado numa obra da Daphne du Maurier, que dizem que é, na verdade, um plágio da Carolina Nabuco, né? A brasileira, né? A sucessora, que virou novela. Mas tudo bem, ele parte dali com uma ideia geral. Então, não busque em Hitchcock fidelidade à obra original. E não é assim que se mede a qualidade da adaptação. Essa história da fidelidade tem muito a ver com o meu projeto pessoal como cordelista. Fidelidade ao meu início, lá no começo. Então, como eu quero que o meu cordel seja uma antessala para a obra literária, e isso já fui alvo de crítica, porque, olha, você está diminuindo o cordel, está colocando o cordel apenas como antessala, tal. Mas não é isso. Eu quero fazer esse diálogo mesmo entre a literatura popular e a literatura erudita. Eu procuro um trabalho ali de interface. Eu reconheço que não sou absolutamente popular, né? Mas eu procuro ali um trabalho de interface. Então, existem várias formas de fazer uma adaptação. Uma delas, você partir só como, né, um leitmotiv, né? É apenas um trampolim, né, um pontapé inicial. Outros recontextualizam a obra, tiram aquela obra daquele contexto, né, e levam para outro. Por exemplo, contar o Pequeno Príncipe dentro do sertão, né, com outros nomes, aí vai te forçar a reelaborar. Você pode fazer isso também. Você tem liberdade de, na tua adaptação, inserir elementos criativos. Você não precisa ficar preso, não é a camisa de força, né? Eu lembro, por exemplo, o meu compadre Arievaldo, ele enriquecia muito com expressões populares. Nós fizemos uma obra juntos, que foram 6 contos do Novelas Exemplares, do Miguel de Cervantes. Ele fez 3 adaptações, eu fiz 3, reunimos e virou um livro. E numa das adaptações dele, ele coloca uma expressão água de morro abaixo, fogo de morro acima, água de morro abaixo. Ele pegou essa expressão e colocou lá. Eu achei fabulosa, né? Não tinha nada a ver com Cervantes e, ao mesmo tempo, tudo a ver, porque o Cervantes dialogava também com essa linguagem do povo, não é? Então, é isso. Então, quando formos avaliar, isso não vale só para cordel, não. Vale para filme também, para qualquer adaptação. Fidelidade à obra, pessoal, não deve ser critério de avaliação. Eu tenho procurado fazer isso por conta de querer fazer meu aluno perceber a belezura que é aquela obra ali, tá? E dizer mais uma coisinha. Olha, por exemplo, no caso do Corcunda de Notre Dame, né? Quando eu fiz a minha adaptação, eu fiz em cima do livro. Só que eu tinha um desafio grande. O Walt Disney conseguiu, mais do que o Victor Hugo, talvez, né, preencher o imaginário das novas gerações. Então, aquele final cuti-cuti da versão do Disney, né, termina tudo bem, não tem nada a ver com o fecho da obra original. No fecho da obra original, depois que o Quasimodo empurra lá o Dom Frollo, lá de cima, lá da Catedral de Notre Dame, né? A Esmeralda é morta, e aí sepultam a Esmeralda. E ele desaparece, ninguém vê mais Quasimodo, querem prendê-lo. Um dia vão fazer uma exumação do cadáver da Esmeralda, e quando abrem o caixão, não há um esqueleto, mas 2.
Um deles com a coluna toda curva. Quer dizer, ele provavelmente se envenenou e entrou no caixão e ficou lá com a sua amada para a eternidade. Como isso iria para um filme, não é, gente? Então tem a ver também com esse aspecto de você saber qual é o teu público-alvo. Então tem determinadas questões, determinadas mudanças que são impostas por isso, pela faixa etária e tal, essa coisa toda, né? Eu vou aproveitar o público-alvo. O Disney aprendeu isso quando traumatizou uma geração inteira matando a mãe do bando. Nunca mais ele fez isso. O Brian De Palma aprendeu também a duras penas, né? Em Os Intocáveis, ele mata uma criancinha. Os cabas explodem lá um negócio onde está a criancinha. E ele deveria ter aprendido. Desculpem. É fácil o que eu digo. Quem aprendeu a duras penas foi o Alfred Hitchcock. Numa adaptação que ele fez do Joseph Conrad, ele mata a criança. E a criança explodem lá, um filme de 1936. Explode o ônibus com a criança dentro. Só que a criança já tinha se tornado muito simpática a nós, espectadores. Nós torcíamos para ele, sabíamos que ele estava carregando, sem saber, uma bomba relógio. E esperávamos que a qualquer momento algo acontecesse que livrasse a criança da morte. Alfred Hitchcock não atentou para isso e foi alvo da fúria. O Brian De Palma, que era um seguidor fiel dele, resolve isso em Os Intocáveis. Ele mata a criança, mas não deixou que a criança se tornasse simpática a nós. Não deu tempo. A criança aparece muito rapidamente. Então, essas coisas você aprende com o tempo, tá? Poeta, uma perguntinha aqui da Cristiane Contiero, é lá de Barrinha, de São Paulo, tá? Você falou aí em enunciatário, né? Nós temos que pressupor para quem que nós estamos contando, né? Não é isso? E ela pergunta exatamente em relação à educação infantil. Então, ela pergunta, professor, gostaria de saber se tem algum projeto de cordel para a educação infantil. Então, pergunto porque trabalho com essa faixa etária em Barrinha, São Paulo. O que você diz aí, poeta? Olha, eu queria sugerir um nome que ela procurasse, que é o do poeta e pedagogo Paiva Neves. Paiva Neves tem um trabalho muito bonito, né, nessa linha aí. O Paiva Neves, é fácil, você encontra facilmente aí o Facebook dele, se quiser também posso passar o zap dele, isso não há problema, né? Além de companheiros, ele é meu editor, publicou durante muito tempo meus cordéis, agora ele deu uma parada porque está fazendo mestrado. Então, a partir da formação dele como pedagogo, ele tem esse trabalho aí com crianças, né? Ele escreve conhecendo bem o terreno. Eu sou um leigo, porque eu, apesar de ser professor há 30 anos, eu já comecei ensinando em universidade. Eu nunca ensinei para os menorzinhos. Agora, é claro, eu tenho um trabalho, eu tenho várias adaptações de contos de fada, viu, Jorge? Vários contos de fada, porque isso eu fiz, gente, para os meus filhos. Eu tenho um filho de 31, outro de 30, um de 10 e um de 5 anos. Então, eu não tenho netos, eu os fabrico. Então, gente, eu escrevi as primeiras obras para os meus meninos maiores, né? Que na época eles eram pequenos. E aí fui escrevendo, então eu escrevo e vejo e testo, são meio cobaias assim, né? E vejo se funciona com eles. Então, tanto é assim que os meus primeiros cordéis para crianças eram em setilhas, que são estrofes com 7 versos. Hoje eu tenho escrito apenas em quadrinhas, em quadras, né? Foi assim a minha adaptação de 10 obras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, 10 obras, né? Entrou em domínio público há 2 anos, e eu já tinha escrito, mas esperei entrar em domínio público para poder publicar.
Então, essas obras eu tenho reescrito, mesmo os contos de fadas eu tenho reescrito em quadrinhas para atender esse público. Coloco também vocabulário no final, não é? Essa questão toda. Agora, reconheço que não sou, como nós somos acadêmicos, não é? Estou falando com acadêmicos aqui, nós temos que respeitar a ciência, né? Então, há toda uma gama de conhecimentos que eu não domino e que o Paiva Neves, enquanto meu editor, ele me dá conselhos, olha, ajeita aqui, faz aqui, lá, porque ele conhece mais esse universo, né? Então, há outras pessoas que escrevem para crianças, mas eu lembrei aqui do Paiva Neves, que une essa ponte entre pedagogo e o fato de ser cordelista também. Aqui está registrando aqui a presença do Kelsen Bravos, né, nosso querido. Então, um fortíssimo abraço, meu amigão. Meu grande abraço, Kelsen, foi um braço forte aí na publicação do meu primeiro livro. O meu primeiro livro, há 2 dias, completou exatamente 10 anos, né? Que foi o Pastorzinho de Nuvens. Ai, não está aqui. É tanta obra que não dá para colocar como pano de fundo aqui. Então, completou 10 anos, Kelsen, na época lá no Pike, não é? Então, foi o meu primeiro livro. Um grande abraço, Kelsen. Estou com medo do seu pescoço aí, que você está virando muito para trás. Tem muita obra, viu? Cuidado com o torcicolo. Agora, olha, Francinilda, viu? Santiago. Então, pretendo fazer uma análise dos cordéis do Arievaldo, nosso querido aí, né? Comparando Luzia Homem com Rainha Esther. Olha só, 2 mulheres de muita coragem em épocas diferentes. Será uma boa ideia? Olha só, ora sim, hein? O que você acha aí? Deixa eu adiantar então uma coisa. Dia 18 agora, 18 de setembro, Arievaldo estaria completando 54 anos de idade. Neste dia, o meu grupo de estudos, né, que é um grupo de estudos de cordel que tem mais de 10 anos, o nosso grupo, inclusive, mudou de nome, era GELP, Grupo de Estudos de Literatura Popular, e passou -se a se chamar no ano passado Grupo de Estudos Cordelista Arievaldo Viana. Então, nós iremos fazer um evento em homenagem, né, em memória, né, a ele. E neste dia eu pretendo, não sei se vai ser possível, porque é um trabalho de parceria, fazer o lançamento de uma chamada, né, de um livro que vai reunir artigos sobre cordel. Ele vai se dividir em 2 metades, e um deles vai reunir apenas artigos sobre a obra do Arievaldo Viana. Então vai ter uma parte geral, aí pode contemplar vários aspectos do cordel, e uma especificamente sobre ele, né? Então, esse trabalho, por exemplo, seria muito bem-vindo, né, nessa nossa coletânea. Aqui a Evoé, que faz elogios, né, fala aqui dos Intocáveis, sobre o carrinho de bebê, né? Lembrando que é uma citação do Coraçado Potemkin, do Eisenstein, tá? Então, ele faz uma homenagem a essa cena que ficou famosa lá no livro da Revolução, né? Lá, russa. Escadaria de Odessa. O episódio da Escadaria de Odessa. Escadaria de Odessa, exatamente. Então, temos muito bom. Veja só como a turma aqui tá danada. Bom, aqui a Ana Paula pergunta como é que é o acesso, né, ao grupo. Olha, o que está acontecendo, e talvez seja, sei lá, gente, tantas coisas ruins, né? Com dificuldade e tal. Por outro lado, né, o acesso a esses recursos, né, de rede nos tem permitido abrir os grupos, né? Então, eu tenho sido muito feliz de ter recebido em grupo de estudo, né, pessoas de outros estados, de outros municípios, né? E aí, Stélio, como é que a gente faz para entrar no seu grupo? Bom, provavelmente agora no segundo semestre, né, ou aliás, no começo do ano que vem, eu vou reabrir o nosso grupo para essa atividade externa. Durante esse período todo, nós tivemos fazendo um trabalho interno, né? Então, nós por exemplo, aqui acho que dá para ver, nós, por exemplo, nosso grupo organizou este livro aqui, não é? No Desfolhar dos Folhetos, escrito sobre cordel. Leite participa, não é, Leite?
Então, são 23 artigos só sobre cordel, né? Na Márcia também, comigo. Qual a autoria? Isso, exatamente. É isso, Ana. Esse trabalho traz o selo, né, do nosso grupo. Então, nós temos feito esse trabalho interno, né, durante esse período. Então, catalogando cordéis, fazendo esse trabalho de visibilidade, porque até então é um estudos, né? A gente tem que procurar dar visibilidade. Esse segundo livro também que está para sair o ano que vem é também esse trabalho interno. Então, a gente pretende, no começo do ano que vem, abrir, né, abrir novamente o nosso grupo para estudos, e aí sim a gente vai ver se já vai estar no sistema presencial, mas o que a gente pretende fazer é explorar cada vez mais esse canal, não é? A gente pretende fazer lives periódicas, fizemos uma no mês passado, provavelmente faremos esta agora em setembro, né? E pretendemos fazer essas lives. Então, quando a gente voltar, vai ser amplamente divulgado, né? Para esses estudos aí e encaminhar essas pessoas para publicação, para fazer pós, né? Então, eu já orientei uma dezena já de trabalhos sobre cordel, né? E pretendemos seguir com Estélio, isso. deixa o celular no Meet, rapaz, nas reuniões, para o pessoal de fora poder participar. Olha, o Marcos está já com cãibra, ele está querendo falar, ele está com a mão levantada já há meia hora. Vai, opa. Marcos, fala aí. Ainda bem que é a mão virtual aqui, né, professor? Certo. Boa noite a todos, todas. Né? Dizer que sempre é um prazer escutar o professor Estélio, grande mestre. Grande abraço, professor Leite, também, muitas saudades. Professor, a minha pergunta é em relação a... o senhor sabe que eu sou também um encantado com essa relação do cordel, né? E principalmente a relação do cordel com a educação. Eu acho que funciona maravilhosamente bem, tem funcionado cada vez mais. Agora, recentemente, eu tive a oportunidade de fazer um curso online por uma plataforma do AD do MEC, com vários professores de língua portuguesa do Brasil todo, e aí tinha uma das tarefas que era para fazer um projeto para apresentar numa escola, para implementar numa escola. E, assim, para surpresa, assim, muitos projetos tiveram a ideia de trabalhar com cordel, assim, pessoas de São Paulo, do Rio, de Minas, enfim, do Brasil todo, trabalhando com a ideia de trabalhar com os cordéis e tudo mais, e eu acho que, para mim, foi surpreendente, assim, né, a gente estuda e sabe que o cordel está, né, cada vez mais presente, mas ainda é surpreendente quando você vê o pessoal trabalhando assim, né. Aí eu gostaria de saber do senhor qual é a sua perspectiva, assim. Eu sei que você, como o senhor mesmo disse, né, começou a trabalhar com o cordel para incentivar os alunos, como aquela antessala ali, mas ultimamente, como o senhor tem visto isso, assim, essa presença do cordel na sala de aula, nos grupos, como é a receptividade, já acompanhando as redes sociais, o senhor tem feito alguns trabalhos, né, em escolas, e agora virtualmente, mas ainda presente nas escolas, e qual tem sido, assim, essa receptividade do cordel para suas adaptações na escola? Bom, primeiro é interessante dizer que você é meu amigo, além, né, de contribuir com o nosso grupo, é meu amigo, então você é suspeito com esses seus elogios aí. Bom, em relação a relação do cordel com a escola, desde o início, o cordel sempre contribuiu com o letramento, né, com a formação, com a alfabetização das massas. Numa época em que não havia livros didáticos, né, foi o cordel que começou, que patrocinou, né, essa relação, incentivando pessoas a lerem. Muitos poetas populares se formaram através do cordel, tiveram seus primeiros, né, contatos com a escrita, com a leitura através do cordel, primeiro ouvindo, né? Tem um caso muito interessante do Manuel Caboclo, com 13 anos de idade, numa barra de sabão, vinha enrolado
o cordel Alonso e Marina, do Leandro, e ele foi aprender a ler para poder ler aquele cordel, né? O João Martins de Ataíde, né? Ele levava, junto com a cartilha ABC, cordéis debaixo do chapéu, para nas raras horas de folga, no trabalho dele, ele ficar deletreando. Arievaldo Viana se formou, o professor Cordel o auxiliou, né? A avó dele, Dona Alzira, né? Eles estão juntos lá no céu. Dona Alzira o alfabetizava em casa, ele foi criado pela avó usando o cordel. Então, como ele, dezenas de pessoas, o Paiva Neves também, né? Apesar disso, o cordel sempre foi visto de maneira preconceituosa. Há uma crônica do João do Rio que associa a literatura popular com a formação de uma mentalidade da violência. A pessoa lê o cordel, lê as obras populares, então se torna uma pessoa violenta. Quem lê cordel é vagabundo, é não sei o quê. João do Rio, né? Um dos grandes escritores brasileiros. Então, durante muito tempo, o cordel não foi visto como obra clássica. A palavra clássica ensina Lajolo é a obra destinada à sala de aula, à classe, né? A obra clássica não é do período greco-romano antigo, não. Clássica tem a ver isso, porque havia uma censura, um filtro. Quando você pega as antologias, né? Calma. Aí é tanto nome que você vai fugindo aqui. Depois eu lembro, né? Tem uma autora que pesquisa esse universo da leitura, lembro já o nome dela, que faz um levantamento das antologias que foram usadas desde o começo do século XIX, né? A Zilberman. Então, ela vai mapeando as principais antologias. Quando ela traz a relação, né? A relação das antologias, os textos que aparecem nas antologias, não há uma sequer uma obra popular, porque as obras populares não eram dignas de entrar na sala de aula, porque elas não tinham aquele padrão linguístico, né? Os valores, alguns valores eram incompreensíveis para uma classe não popular, coisas do gênero. Mas, graças a Deus, a sociolinguística nos salvou. A sociolinguística ensina que não falamos um português, mas várias línguas portuguesas. Então, o cordel trabalha determinadas variantes que a escola, por muito tempo, não abençoou, não cultivou. O Maurício de Souza disse que ele era alvo de cartas furiosas de pessoas, de professoras, contra um personagem. Não era o Cebolinha, era o Chico Bento. Olha, a gente ensina, nós vamos, aí você coloca aí, nós vai, o personagem falando nós vai. Então, hoje em dia, nós sabemos que existem várias línguas. Ensina Bechara que nós devemos ser poliglotas dentro da própria língua, descobrir essas várias facetas. E o cordel vai trazer não apenas um padrão de linguagem, mas também um universo que durante muito tempo foi estranho para a escola, né? Por isso, sabiamente, né? O Helder Pinheiro, junto com Ana Cristina Marinho, escreve Cordel no Cotidiano Escolar, diz que antes da escola receber o cordel, ela tem que se abrir para o cordel, entende? O cordel não tem que se ajustar à escola. A escola tem que descobrir todo esse universo que faz o cordel, né? Que faz florescer o cordel. Então, com isso, é uma aprendizagem que vai além do próprio cordel em si, né? É um exercício de aprendizagem de demolir estereótipos que, durante muito tempo, dirigiu, né, o olhar dos educadores, tá? Então, recomendo este livro, pessoal, O Cordel no Cotidiano Escolar. O último capítulo dele, os dois autores, né, eles trazem várias técnicas de utilização do cordel. Então, jogos dramáticos, né, debates, explorar os aspectos mesmo ligados à singularidade do cordel, a capa, né, o próprio cordel. O cordel em si já é algo a ser conhecido, né? É mais um elemento a ser conhecido. E aí vem também todos os trabalhos
interdisciplinares. Cordel trata de tudo, né? A coisa mais singular, passando para a física quântica. Tem um colega da Paraíba que escreveu o uso do cordel no ensino de ciências. Então, o cordel que trata de coisas complexas da física, da matemática, de outros saberes, né? Então, sim, o cordel pode ser muito benéfico no contexto de sala de aula, desde que haja a preocupação do educador em conhecer as singularidades do cordel, as potencialidades didáticas e pedagógicas do instrumento, para utilizá-lo da forma mais eficaz em sala de aula. Essa tem sido também das minhas bandeiras que eu tenho conduzido, o uso do cordel em sala de aula. O Helder Pinheiro, né? Helder Pinheiro e Ana Cristina Marinho. Beleza. É aqui, ó, registrando aqui nosso querido historiador da literatura, Charles Ribeiro, aqui também nos honrando aqui. Rapaz, aqui é porque minha visão um pouco pequenininha aqui, mas é que a plateia é grande, grandiosa, viu? Então, muito obrigado, viu, pela presença. E como as coisas boas, né, são aquelas que é como doce bom, né? Aquele doce de leite feito assim, né? E tal, ambrosia, essas coisas, duram aqui em casa, dura 3 minutos e 20 segundos no máximo, né? Pode ser o pote. Então, coisa boa acaba rápido, gente. Então, nós estamos já naqueles momentos assim, já de encerramento. Hoje é o primeiro dia, né? Nós conversamos aqui com altíssimo, como a física diz, o VO, né? Não é isso? Então, lá em cima, certo? Então, temos uma presença inspiradora do nosso querido poeta Stélio, tá certo? E, assim, eu queria também lembrar que quem ainda não disse um olá, um oi, não tenha vergonha, não. Coloque aqui no chat para a gente pegar o seu nome, não é? É importante aqui registrar a sua presença, a gente vai valorizar, né? E depois nós temos um humilde, né? Certificado, tá certo, da sua presença, tá bem? Então, eu agradeço imensamente. Poeta, eu acho que aí são as palavras, né? Do epílogo, né? Eu acho que você agora vai... Eu não sei se ainda aparecer alguma perguntinha aqui, né? Tem muito entusiasmo, né? Que a turma aqui realmente, com muitas, assim... todo mundo muito entusiasmado, bacana a pergunta aí sobre o aspecto didático. Veja também, né, aquele interesse lá no Sudeste, né, também, não é? Então, hoje, nós temos aí essa ferramenta, né, pedagógica, não é isso? E, enfim, poeta, aí é com você, não sei se Ana Márcia, Georgia, ainda teria alguma coisa para observar, e aí eu deixo com você, né, para dar a chave de ouro, para a gente usar a expressão poética, né? Para fechar aí com chave de ouro aí, né, essa sua despedida, tá certo? E vamos lá, com você. Bom, só me resta mesmo agradecer, fiquei muito feliz. Esses momentos aqui, eu prezo muito esses momentos. Nós estamos falando para uma plateia jovem, né? Minha preocupação é sempre nesse sentido da formação de leitores, mais do que formação de escritores, formação de leitores, para que o cordel tenha continuidade, né? Para aqueles que ainda não conhecem, o cordel é um gênero com mais de 150 anos só no Brasil. Eu estou estudando há 10 anos e cada vez me surpreendo com novas descobertas, né? Os primeiros autores eram pessoas semi-analfabetas, mas que traziam uma bagagem de vivências e saberes, um olhar para o mundo encantado, né? Então, a gente, às vezes, fica pasmo como é que eles conseguem dizer tanto com tão pouco. Então, é isso, renovar meus agradecimentos, dizer para vocês que eu sou muito fácil, devia ser um pouquinho mais difícil, né? Estou ao alcance da mão de vocês, procurem-me, vocês têm aí as minhas redes sociais, Stélio Torquato Lima, só tem eu mesmo, né? E o nome, né? Estamos falando do nome, é claro. Então, vocês encontram com esse nome o meu Instagram, vocês encontram o Instagram, quem administra é minha esposa, por isso é de grande qualidade, porque eu reconheço que sou quase um analfabete, esse universo é estranho para mim, né?
disse que uma vez levaram Tonico e Tinoco para um centro para gravar no estúdio, melhor estúdio que havia da América do Sul, né? Botões de todos os lados e tudo. De repente, um olha para o outro e diz: compadre, o que é a eletricidade, né? Então, eles ainda estavam no estágio lá atrás. Então, quando me perguntam, quando me pedem assim, coloque no Drive, eu digo, que vem a ser isso, né? Então, vocês me encontram facilmente aí no universo, nesse universo. Eu tenho o maior prazer, gente, de manter diálogos assim, não é? Então, vocês que têm estudos e quiserem alguma orientação, não pode ser demorada, porque eu tenho muitos afazeres, né? Mas no que for possível, indicação de uma leitura, eu tenho o maior prazer. E me coloco à disposição de novas trincheiras aí, quando vocês precisarem de mim. Just call my name and I'll be there, né? Então, só me resta dizer o que Pelé disse na despedida do Santos. Love, love and love. Meu querido, olha, suas palavras são inesquecíveis, eu não posso esquecer uma que você disse, que é a cara da sua generosidade. Ele disse, gente, olha, eu sou facilzinho, eu sou como manga rosa que dá em galho baixo. Então, que maravilha, gente, que maravilha. Então, muito obrigado, poeta, tá? Muito obrigado. Nós vamos aqui pedindo licença, gente, para sair do modo de gravação, né? Agradecendo aqui, né, a presença de vocês, né? Presença virtual, mas presença fortíssima, não é? E amanhã... Bravo! Parabéns! Parabéns! Pode tirar uma foto, hein, Leite? Sim. Vamos ver como é que eu ajeito aqui como é que faz aqui o layout. Print de né? tela? O layout eu pego na tela aqui, aí eu passo. Então, vamos ver se eu coloco aqui o máximo possível aqui no meu layout. Vamos ver. Então, vamos ver se ele obedece. Que o meu é teimoso. Aqui eu botei 49. Peraí, só um segundo. Aqui. Layout. Aqui. Olha que está aparecendo. Agora deu certo. Então, só um segundinho. Eu vou tirar aqui o bate-papo, um pedacinho do campo. Gente, então, atenção. A hora da foto. Então, mais uma que eu saí com a boca aberta. Pronto. Então, aí temos... o Kelsen. Só um segundo. Segura aí, Kelsen. Beleza. Então, gente, muito obrigado, tá? Vamos sair daqui do modo de gravação, né? E depois a gente compartilha com vocês que se inscreveram, tá certo? Não é isso? Pelo YouTube, tá? Para ficar mais fácil e mais leve, né, o nosso compartilhamento. Então, gente, até amanhã. Então, estamos saindo neste momento do modo de gravação, tá? Até amanhã.